Olá, querido aluno da Escola Diaconal da Diocese de Bragança. Mais uma vez nos encontramos através desta plataforma digital para darmos continuidade ao nosso curso sobre os Evangelhos Sinóticos e desta vez, de maneira bem específica, sobre o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é um evangelho interessante também pela sua própria história. Desde o início, diferente de Marcos, ele foi sempre bem aceito, muito mais lido do que Marcos na antiguidade, muito mais comentado. Nós temos diversos comentários sobre este evangelho. É composto de 28 capítulos, diferente de Marcos, que são só 16, portanto temos aí uma narração muito mais ampla. E não só isso vai tornar Mateus diferente de Marcos, mas também o modo como ele escreve, a sua própria composição, os seus temas teológicos, seus objetivos, a comunidade para a qual ele escreve. Então isso vai dando detalhes que vão se tornando diferentes da narrativa marcana e dando também no seu modo de narrar muitas coisas semelhantes também de Marcos, até porque Mateus ele vai pegar vai ter Marcos como fonte. Então, muito material de Marcos nós vamos encontrar também em Mateus. O reelaborado, o citado, de qualquer forma, nós vamos ter a presença marcana, a fonte marcana, dentro da composição narrativa de Mateus, certo? Provavelmente a gente não vai entrar nesses detalhes, até porque nós não temos o tempo material. Mas quando a gente entrar nas discussões, nas hipóteses, nas teses levantadas, seja na antiguidade, depois decaída com outros estudos mais recentes, a gente vai perceber que existe sim um elo forte, sobre esses dois evangelhos. Tem uma teoria, na verdade, que Mateus foi o primeiro evangelho a ser escrito, se defende ainda e se defendeu com mais vigor em tempos anteriores. Hoje muito menos nos ambientes acadêmicos se faz esse tipo de discussão, mas ainda é viva, digamos assim, de uma certa forma, a pensar em que o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Mateus, e de uma maneira muito mais originária, que alguns sustentam que foi escrita, na verdade, em hebraico ou possivelmente no aramaico. Hoje não se discute mais a tese que os estudiosos católicos, os exegetas, os hermenêuticas, e nos ambientes de estudo, como no bíblico, em Jerusalém, se levanta, na verdade, sobre o texto original, aquele que nós temos, aquele que chegou até nós. Não é uma tradução. A partir dos textos, dos estudos feitos, se percebe que não é uma tradução de um hebraico, de um aramaico, de um possível hebraico, de um possível aramaico. É certo que Mateus não partiu do nada, e provavelmente nós temos, essa é uma hipótese que se sustenta, que ele usou com certeza Marcos como fonte e provavelmente outros escritos, outros textos que já existiam, mas não como tradução de um possível evangelho de Mateus já escrito, certo? Essa é uma ideia que nós vamos pegar sobretudo de Papias. Papias ele vai deixar algumas informações no primeiro século sobre esse possível evangelho em hebraico ou num dialeto hebraico que poderia ser um possível aramaico. Mas é uma tese que a gente não vai entrar muito no detalhe aqui, em virtude do nosso próprio tempo. Mas é bom você saber que essa discussão ela existe. Mas vamos ficar com o original, com o texto no original, Mateus escrito no grego. Uma das coisas que se pergunta sempre é sobre quem é o autor. Antes de a gente se questionar sobre a estrutura do evangelho e depois a gente passar para a questão também da composição e dos principais temas, a gente está iniciando o nosso curso sempre partindo desse ponto inicial, que é a pergunta sobre o autor. Quem é o autor? Quem ele escreveu? Para quem ele escreveu? Qual é a comunidade destinatária? Tudo isso é importante a gente ter esse conhecimento para que a gente possa também interpretar os textos de uma maneira mais verdadeira, digamos assim. Quem é Mateus? Essa é uma pergunta que todos nós podemos fazer justamente quando você se aproxima do texto
e nós não temos muitas informações, né? As informações que nós temos de Mateus estão nos padres da igreja, como Papia, Irineu, Origênios. Nós temos essas informações, mas são escassas, não são tantas informações deixadas. Do ponto de vista bíblico, nós temos algumas citações, como por exemplo Mateus 9:9, né, chamado de apóstolo, e nos outros evangelistas, como Lucas e Marcos, nós vamos ter citações referente a Mateus, mas chamado, por exemplo, de Levi, e não de apóstolo, não de Mateus. Mas é interessante que em todas as listas dos evangelhos, sobre a lista dos 12 apóstolos, Mateus vai estar sempre presente. Então essas são informações bíblicas que nós temos. Diferente de Marcos, nós tínhamos, por exemplo, nas cartas de Paulo, nós tínhamos nos Atos dos Apóstolos, informação sobre ele. Mateus, nós só temos essas informações no Evangelho, e depois, claro, nós temos algumas informações deixadas, registradas pelos nossos padres. Como eu já citei, Papia nos anos 130, estamos sempre no primeiro e segundo século da era cristã. Temos Irineu em 180, por exemplo, 180, estamos sempre no segundo século, primeiro e segundo século. E no terceiro século nós temos algumas informações também sobre dada e deixada por Orígenes. Ele também sempre, esses três padres, eles sempre, quando falam de Mateus, eles sempre deixam essa indicação sobre essa possível fonte hebraica, né? Seja Papia, seja também Irineu e Orígenes. Vai sempre falar desse escrito de Mateus composto em hebraico. Mas nós não temos essa fonte originária, ela não chegou até nós, e quando nós nos aproximamos do texto, dos códigos que nos transmitiram que tem, digamos assim, o conteúdo da narração mateana, está no original, está no grego, e segundo os estudos feitos, não se apresenta como uma tradução, né? Se apresenta assim como um autor que tem grandes conhecimentos do mundo semítico e que tem provavelmente conhecedor da língua hebraica e conhece muito bem o grego. E a gente percebe isso dentro do próprio texto, que ele deixa alguns resquícios, alguns sinais linguísticos que ele conhece muito bem. É como se ele fosse de origem de fato hebraica e aprendeu, tem como segunda língua o grego, mas de uma maneira que fala com muita propriedade, escreve muito bem, né? Isso a gente percebe nos originais, certo? Então os testemunhos são esses. A gente sempre parte do campo bíblico, depois a gente vai para o campo da patrística dos padres, e já deixei para vocês aí esses três padres que falam deste autor. Para início de informações sobre o autor são essas, né? Claro que a gente pode estar indo buscar nos outros comentários, nos manuais que vocês irão comprar, ter algumas outras informações, outras curiosidades, mas para nível de introdução, acredito que é o suficiente você saber desses pontos. É importante também, depois de perguntar quem é o autor, nos perguntarmos para quem ele escreveu, né? Para quem ele escreve. A comunidade para a qual Mateus escreve é a comunidade judaica. É diferente de Marcos, que ele escreve para uma comunidade de origem pagã. Aqui Mateus ele escreve para uma comunidade judaica, conhecedora, né, das Sagradas Escrituras, dos costumes judaicos, para uma comunidade judaica convertida ao cristianismo, assim como o próprio autor, né? Mateus, nós consideramos ele um judeu cristão, é um judeu que se converteu ao cristianismo, se converteu a Jesus Cristo. Portanto, se convertendo ao cristianismo, é claro que ele traz consigo toda essa experiência, esse arcabouço da cultura e da religião judaica. E no momento em que ele vai escrevendo e nas suas falas, nas suas narrações, a gente vai perceber que ele não joga fora, e não tem como jogar, e não é esse o intento do autor.
né? Não é que ele vai jogar tudo aquilo que ele aprendeu, que ele tinha. Na verdade, você vai ver um grande trabalho de Mateus recuperando. Se tem um dos evangelistas que mais cita o Antigo Testamento, é ele. Ele cita bastante o Antigo Testamento, um dos evangelistas que mais cita. Claro que João, depois a gente vai ver que é uma contínua citação de maneira direta ou indireta, de maneira explícita ou implícita, do Antigo Testamento. Nós também, em Mateus, nós temos diversas vezes ele citando o Antigo Testamento para provar a origem e para onde tendia, na verdade, essa realização das profecias, das promessas. A lei, uma das coisas que não era falado no Evangelho de Marcos, a gente vai perceber muito isso no Evangelho de Mateus, pelo fato dele ser um homem de cultura judaica, certo? Então nós temos já aí essa indicação de que o leitor de Mateus, a comunidade de Mateus, ela conhecia muito bem esse ambiente, é uma comunidade judaica, certo? Então, na verdade, ele não vai precisar estar explicando os costumes judaicos, ele não vai precisar fazer isso. Algumas vezes a gente vai perceber ele traduzindo alguns termos técnicos em hebraico, ou possivelmente em aramaico, traduzindo isso para a comunidade. Então é provável que é uma comunidade também já de língua grega, né? Quando nós formos falar sobre a localidade onde foi escrita, é uma das hipóteses mais viáveis, é que foi escrito na Síria, na Antioquia, enfim, em língua grega. Então, uma das coisas também que eu queria deixar logo no início da nossa conversa, na nossa introdução, alguns pontos que amarram a narração, né? Se você prestar atenção, Mateus ele vai começar falando o Deus de Jesus Cristo, Deus chamado Emanuel, Jesus Cristo de Emanuel, Deus conosco. E ele vai terminar também com essa mesma frase, dando essa ênfase a esse Deus conosco. Eis que estarei convosco até os fins, até a consumação dos séculos. Interessante, capítulo 28. Então, ele inicia com essa frase, apresentando Jesus como Emanuel, e termina também com essa frase. Uma outra coisa interessante é que Mateus ele começa apresentando Jesus no monte e termina também apresentando Jesus junto com os discípulos no monte. Então esse monte ele vai ser muito, a montanha na verdade, essa apresentação de Mateus, dando essa ênfase de Jesus na montanha, vai ser muito presente. E isso não é por nada, né? Tem sempre um intento literário, teológico, pelo qual ele coloca. E aqui o elo forte é a montanha do Sinai, é onde Moisés recebeu a Torá, né? As 10 palavras, como se ele quisesse mostrar Jesus como um novo Moisés, né? O Messias que veio para realizar a Torá, a nova lei. E a gente vai perceber esse modo, esse intento de Mateus na própria estrutura do Evangelho. Vocês vão perceber daqui a pouquinho, a gente vai estar falando, né, da estrutura, e a gente vai ver que é estruturado exatamente em 5 grandes discursos ou sermões. E esses 5 grandes discursos, eles têm como um elo muito forte o Pentatêutico, né? Esses 5 livros, os primeiros 5 livros das Sagradas Escrituras, que era a famosa Torá para o povo de Israel, a lei. E essa lei que iluminava os passos de Israel, que se apresentava como indicação forte para que o povo pudesse de fato realizar a vontade de Deus. Quando Mateus ele começa a estruturar a sua narração nessa estrutura semítica, ele levando em consideração os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, é como se ele quisesse dizer e mostrar que de fato o novo Moisés, o novo Messias, a nova lei, aquela que vai de fato fazer com que o fiel, o crente, a pessoa que crê de verdade realize a vontade de Deus, é Jesus Cristo. E de fato ele vai dar muita ênfase nisso, que Jesus ele não veio para abolir a lei, mas para dar pleno cumprimento. Esse aqui é muito importante. Jesus não vai eliminar. Mateus ele não vai apresentar Jesus como um que veio para trazer tudo novo, mas para trazer cumprimento, realização plena, as promessas, a lei e as profecias, certo? Então, isso são importantes esses números. Vocês vão perceber que ele vai jogar bastante com esses números. Nós vamos estar trabalhando um pouquinho também, falando desse número 5. Depois um outro número muito importante para Mateus é o número 7.
e o número 3, enfim, ele trabalha muito com essa questão dos números, que é uma questão também semítica, bem interessante, certo? A situação, qual o contexto que esse evangelho foi criado, e aqui a gente estudando já o contexto, a gente também já vai estabilizar mais ou menos a data na qual ele foi composto. O contexto é um contexto dramático, onde nasce o Evangelho de Mateus. Nós estamos nos anos 70, e aqui a gente já pode levantar uma hipótese da composição, a data da composição desse texto, provavelmente nos anos 70, 80, alguns colocam nos anos 65, 60, 65, mas a maioria das hipóteses mais viáveis e sérias e defendidas que é escrita entre os anos 70 e 80. Então nós estamos naquele período da destruição do templo, o segundo templo de Israel é destruído, se cria um grupo de fariseu muito mais expressivo, radical, e começa ali uma separação entre os judeus cristãos e os fariseus e os hebreus, os judeus. Isso vai ser muito marcado, essa diatriba, essa discussão, a própria perseguição, e os judeus cristãos vão começar a sair de fato de Jerusalém. As diásporas vão começar a acontecer para os cristãos, os judeus convertidos ao cristianismo. Isso é um ponto também interessante a gente notar, porque na narração a gente vai perceber essa discussão, essas diatribas muito forte, muito marcada. Sobretudo a gente vai perceber que a questão da sinagoga e da igreja ali já não tem muita amizade. Logo no início, se você não sabe, agora você vai ficar sabendo que logo no início o cristão, a igreja primitiva, os primeiros cristãos, os judeus cristãos que se convertiam, eles tinham um elo muito forte ainda com a sinagoga. De uma certa forma, eles participavam da liturgia sinagogal. No sábado, eles participavam. Quando era no sábado à noite, já depois das 6 horas que iniciava o primeiro dia da semana, o domingo, os cristãos já deixavam de observar ali, terminavam, mas já iniciavam também o domingo a celebração da Eucaristia, o encontro cristão. Então isso foi muito presente desde os primórdios. E com a destruição do templo de Israel, com esses grupos de fariseus sendo compostos de uma maneira muito radical, querendo purificar a religião judaica, começa então a separação, certo? Mas essa é um estudo à parte que a gente pode também estar fazendo sobre essa separação entre os cristãos e os judeus, em que época realmente se dá, quais são as consequências disso, o que leva, quais são as motivações, portanto, numa outra série, num outro momento. Vamos dar continuidade sobre a história do nosso evangelho, a nossa narração do Evangelho de Mateus. Bem, o contexto então já deu para perceber que é um contexto realmente dramático. O templo foi destruído, tem perseguições, então vocês vão perceber isso dentro do corpo do próprio texto, certo? Sobre a localidade eu já falei para vocês, né, que se sustenta a ideia de que foi escrito na Síria, Antioquia, e nós vamos ficar com essa hipótese também para os nossos estudos, certo? Então um evangelho, primeiro, se não o único evangelho escrito, digamos, para os próprios judeus. Dando ainda continuidade, sobretudo agora sobre o estilo, a estrutura do texto, que isso aqui é muito importante a gente ter em mente. Sobre a estrutura, voltando àquela questão que eu falava do número 5, de fato vocês vão perceber que ele é estruturado em 5 grandes discursos. O discurso da montanha, né? Nós temos o discurso missionário, que é o discurso da montanha, o discurso das bem-aventuranças. Nós temos o discurso missionário, capítulo 10. Temos o discurso parabólico, que é o capítulo 13, depois vamos ter outras parábolas em outros capítulos também, mas o capítulo 13 ele representa, porque ele recolhe ali diversas parábolas. Sobre esse discurso parabólico a gente vai ver também que é um dos temas fortes e um dos estilos próprios de Mateus. Os evangelistas eles comporam praticamente umas 40 parábolas, e 20 dessas 40 são escritas por Mateus, e 10 são próprio dele, né?
no Evangelho de Mateus nós encontramos 20 parábolas, onde 10 é própria de Mateus e 10 se encontra também nas outras narrações evangélicas. Mas, sobretudo, o capítulo 13, quando se fala do discurso parabólico, esse é o capítulo estudado, porque a linguagem que ele usa para falar do reino de Deus, que vai ser um tema teológico, como a gente vai perceber mais na frente no nosso discurso. Temos o quarto discurso, que é um discurso eclesial, lembrando que o Evangelho de Mateus ele é essencialmente um evangelho eclesial, né? Apresenta, isso a gente vai ver nos temas teológicos apresentados por Mateus, como Israel, como a igreja como um novo Israel, a gente vai perceber isso aí. E por último temos o discurso escatológico, né, que é então no capítulo 24, capítulo 26. Isso aqui é muito interessante, a gente vê como é estruturado. Eu falei de cinco números, 5 discursos, mas é um 5 que depois se transforma também em 7, porque nós vamos ter a introdução e vamos ter a conclusão. As introduções sobre a infância de Jesus, a genealogia, e vamos ter a conclusão sobre morte e ressurreição de Cristo, a paixão de Jesus. Então os 5 depois se tornam, somando com os 2, temos o número 7. 7 é um outro número de perfeição. Você vê aqui a técnica semítica se expressando realmente de maneira muito forte. Depois a gente vai ver esses números também circulando dentro da própria cultura judaica. Por exemplo, se você prestar bem atenção à estrutura, lá no início dos 5 primeiros livros, que é a Torá, é importante, mas todo o saltério, os salmos também são estruturados em cinco partes, né, em 5 grandes partes. Então a gente vê que é um número que é muito caro ao povo judaico. E assim tem outros números 5 que a gente pode também estar encontrando dentro da própria narração de Mateus, né? Como por exemplo a multiplicação dos pães, nós vamos também perceber esse número 5. Enfim, é bem interessante toda essa discussão numérica. O 5, o 7 e o 3. O 7, por exemplo, nós vamos perceber lá no início da genealogia, quando ele faz, são os 3 vezes 14, né? As gerações de 14. Ali são 7, 7, 7, 7, 7, 7. Né? Esse jogo com o 7 é um jogo sobre a perfeição. E um estudo também, é o número da perfeição, claro. Um estudo também interessante seria exatamente sobre a genealogia, onde apresenta Jesus como filho de Davi, o filho de Israel. A gente vê aqui em Marcos, o Marcos já iniciava mostrando Jesus, o filho de Deus. Aqui a gente vê iniciando Jesus, apresentando Jesus como filho de Davi, tentando mostrar essa origem e depois a realização de tudo, né? O verdadeiro, para apresentar, digamos assim, o verdadeiro Messias, tanto esperado pelo povo de Israel, e que depois, é claro, vai ser rejeitado pelo mesmo, não por todos, é claro, mas por grande parte do povo que sempre esperou o Messias, vai acabar que não vai acolher, certo? Sobre a questão do estilo de Mateus, a gente vê que ele de fato conhece muito bem o Antigo Testamento, cita por diversas vezes, né, o Antigo Testamento. A gente vê que temos aí 41 citações, digamos assim, explícita, direta, e tantas outras. Nós temos 180 citações implícita, que não está de forma direta. Então ele cita muito o Antigo Testamento dentro da sua narração. Eu não vou estar aqui mostrando para vocês todas essas citações, porque senão vai prolongar e alongar demais o nosso vídeo. Mas na parte escrita, se eu conseguir preparar para vocês essas citações, vocês vão ter conhecimento, certo? Como o grego é um grego correto, um grego também muito fino, muito bem elaborado. Isso aí é bom a gente deixar claro, que não é um grego... É um grego com certeza mais rico do que o próprio grego de Marcos, certo? Embora se tenha essa hipótese de que o autor era de língua hebraica e conhecedor, tinha o grego como segunda língua, mas conhecia muito bem, provavelmente já morava nas comunidades helenísticas. Ainda voltando sobre essa questão da estrutura do Evangelho de Mateus, é bom a gente sempre perceber essa questão, quando eu falava para vocês nas aulas anteriores,
que o evangelho, a narração evangélica, ela é composta de fatos e de palavras, né? Essa narração, o núcleo da narração evangélica, ela está composta de fatos e palavras. No Evangelho de Mateus, a gente vai perceber isso. Nos 5 discursos, principais discursos, nós temos fatos e palavras. Por exemplo, no primeiro discurso nós temos fatos, início do ministério público de Jesus, são fatos, né? Mateus 13 e 4. Nós temos palavras, por exemplo, são os discursos, discurso da montanha, capítulo 5 a 7. Depois, na segunda parte, nós vamos ter fatos, que é os milagres de Jesus. Estamos no capítulo 8 e 9. E no capítulo 10 nós vamos ter palavras, que é de novo discurso missionário. Na terceira parte nós temos fatos, que é oposição do Messias, a rejeição, né, de Jesus. Então no capítulo 11 e 12. E palavras, discursos parabólicos. Capítulo 13. Depois, na quarta parte, nós vamos ter fatos, que é a fundação da igreja de Jesus, Mateus capítulo 14 a 17. E depois vamos ter palavras, discurso eclesial. Na última parte do discurso, nós temos fatos, que é o conflito direto com Israel, capítulos 19 e 23. E vamos ter palavras, discurso escatológico. E depois nós vamos ter essa introdução e a conclusão, formando aí o número 7. Então vocês percebem que esses fatos e palavras estão sempre guiando a narração, a dinâmica narrativa dos nossos evangelistas, certo? Uma mensagem geral do evangelista. Vamos tentar acolher aqui essa questão da mensagem geral, que praticamente já foi trabalhado um pouco sobre isso. Então, o evangelista, ele é orgânico, completo e didático. Se tem um evangelho também que pode ser colocado nas mãos do catequista, é exatamente o evangelho de Mateus. Mateus é uma espécie de rabino cristão, né? Pelo fato de ter esse estilo, esse conhecimento todo da cultura semítica. A estrutura geral dele é aberta, aquilo que eu falava lá no início, a abertura e a conclusão, com essa chave, né, de Emmanuel no início, Emmanuel no final, onde nós temos também o início com o livro do Gênesis. Bem, isso aqui praticamente é o que a gente já tinha comentado sobre essa estrutura do Evangelho, toda essa linguagem simbólica em relação à estrutura, os números, número 5, número 7, nós não entramos em particular no número 3, mas temos esses números também que são muito amados pelo nosso autor. Sobre a questão temática, e aqui a gente vai para a conclusão dessa primeira aula sobre a introdução do Evangelho de Mateus, nós temos praticamente 3 grandes temas teológicos, que é em Jesus se completa a Sagrada Escritura. Então você vai ver muito Mateus trabalhando em como demonstrar isso, que Jesus ele veio para realizar todas as profecias, a lei e as profecias, né? E ele vai estar citando isso, né? Vai estar citando sempre no Antigo Testamento e mostrando como essa realização, essa plenitude acontece em Cristo Jesus. Então esse é um tema forte do Evangelho de Mateus. O outro tema teológico expressivo dentro da narração mateana é a igreja como o verdadeiro novo Israel, né? O verdadeiro Israel se realiza em Cristo Jesus, né? A igreja, os seguidores de Jesus, é o novo Israel, né? Com toda a sua estrutura, mas realizada em Cristo Jesus. E o último é a questão da justiça do reino de Deus, também esse conceito de justiça realizado em Cristo, não na lei, mas realizado em Cristo Jesus, no evento Cristo. Que isso aqui vai dar base para um grande conflito entre o povo cristão e o povo judaico, conflitos esses que depois nos grandes estudos dos discursos paulinos a gente percebe sendo tratado com muita seriedade e às vezes com muito conflito também. Então, mais ou menos são essas indicações, digamos assim, primordiais sobre o Evangelho de Mateus. É claro que tem muita coisa a ser dita e tem muitas coisas a serem estudadas e exploradas no Evangelho de São Mateus, mas nós não temos esse tempo material, como eu já disse para vocês. Isso aqui é só para nível de introdução.
Um segundo encontro seria realmente pegar o texto nas mãos e estudá-los, analisá-los de maneira, seja hermenêutica, exegética, teológica, vendo como esses discursos, essas estruturas, esse estilo literário de Mateus realmente se apresentam. Mas nós não temos. Não tendo, então você é chamado, na qualidade de aluno também autônomo, né, a ter essa autonomia, e para isso você precisa estar comprando os livros, sobretudo de caráter de introdução, livros manuais, comentários específicos de Mateus, e vocês vão ver quanta particularidade, quanto conteúdo ainda tem para ser visto, analisado e conhecido. Não fiquem só com aquilo que os professores passam para vocês, mas busquem de fato a se interessar e a buscar, a pesquisar, a ler sempre mais as Sagradas Escrituras e os comentários bons que estão à disposição para o nosso público. É claro que no Brasil as traduções elas chegam às vezes muito atrasadas. Na Europa estão produzindo diversos temas, diversos livros, diversas pesquisas. Então o campo hermenêutico da ciência bíblica ela está em total evolução. E tem muita gente produzindo, inclusive, sobre o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos. O Bíblico, 2 anos atrás, fez em Roma um congresso só sobre o Evangelho de Marcos. Então nós temos muito material novo, muitas pesquisas feitas que pode estar ajudando você a se inteirar e a conhecer melhor este mundo tão belo e tão importante, para que o seu anúncio, a sua pregação, a sua missão seja de fato uma missão verdadeira e que você possa estar falando com propriedade, né, com conhecimento. Às vezes o grande problema nosso é que às vezes a gente fala sem ter um grande conhecimento ou um conhecimento verdadeiro das Sagradas Escrituras. Como vocês já perceberam, a Sagrada Escritura tem muita hipótese quando se trata de interpretações, quando se trata de estudos, e para isso a gente precisa fazer um estudo aprofundado para que a gente possa abandonar aquelas linhas que não nos levam a um conhecimento verdadeiro e abraçar aquelas que de fato nos conduzem ao mais próximo possível da verdade evangélica. Deus abençoe vocês e bons estudos. E até o próximo encontro, que será sobre o Evangelho de Lucas.